As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Já multaram aquela fábrica algumas vezes, mas sempre que ela precisava ser fechada, para que as mudanças fossem feitas, as autoridades vetavam. Até porque afetaria o trabalho de muitos trabalhadores da cidade. Se as multas fossem muito pesadas, os donos poderiam simplesmente fechar a fábrica, mandar os trabalhadores embora e irem para outra cidade. Uma solução fácil que complicaria a reeleição do prefeito. Tudo poderia ter mudado quando aquele grande acidente aconteceu. Depois de uma semana de fortes tempestades, uma parte da fábrica cedeu. O lixo tóxico, que deveria ir por uma tubulação direto para um centro de tratamento, antes de ser despejado no rio, foi direto para o rio, o condenando por diversos anos. Os defensores ambientais logo começaram a bradar e convocar protestos. Os trabalhadores da fábrica eram instruídos a defendê-la, expulsando os manifestantes. A polícia, nessas horas, era sempre chamada. Acontece que enquanto as pessoas da cidade brigam, o rio, que é realmente muito importante, pois é fonte de água doce para uma quantidade grande de municípios, o rio está adoecendo. O rio está morrendo. A contaminação tinha sido bastante para ele suportar. Parecia não existir mais oxigênio na água, e milhares de peixes todos os dias amanhecem boiando, mortos. Alguns cientistas de diversos estados vieram dar uma olhada, medir o pHD da água, dar alguma solução, que era sempre muito demorada e custosa. Parecia não chegar a um consenso. Precisam impedir que os esgotos das casas caiam direto no rio. Precisamos que ele receba o mínimo possível de dejetos, para que ele, aos poucos, possa ir se recuperando. Um dos cientistas falou com o prefeito, que logo rejeitou a ideia. Não tinha onde os dejetos irem. Era o rio ou nada. Os técnicos alegaram que era muito perigoso o rio continuar assim. Pediram para que ele se lembrasse do acidente radioativo que tinha acontecido no município vizinho alguns anos antes. Aquele material, mesmo que em menor escala agora, ainda estava ali, causando prejuízos ao meio ambiente. Quem sabe o que vai acontecer com essa mistura toda? Química com radioatividade pode não dar coisa boa. O rio pode até morrer para sempre. Sempre acontece o pior com essas cidades do interior, um pouco afastada dos holofotes. Se cai na grande mídia, vira uma espécie de piada, coisa do interior, lenda urbana. Nunca é para ser levado a sério. Mesmo em meio a tantas brigas e discussões do que deveria ser feito, os dias acabaram passando, de uma forma bem rápida. A fábrica já estava de volta às atividades. A parte que tinha sido destruída rapidamente fora consertada. E o rio abaixo, bem, é uma coisa a ser contada separado. Primeiro, uma mulher que morava à beira do rio estava lavando roupa quando sentiu uma mordida poderosa na mão. Ela gritou e saiu correndo. Sua mão logo inchou rapidamente, latejou. Ela gritou de dor, até a sua mão explodir e voar sangue para todo lado. Ela foi encontrada desmaiada e foi levada a um hospital da região. O segundo caso foi de 2 adolescentes que foram nadar no rio. O mesmo caso. Eles sentiram mordidas na perna. Quando saíram correndo do rio, suas pernas começaram a inchar, latejar, até que explodiram em sangue. O jovem
conseguiu ainda chegar com vida no hospital. A menina veio a óbito. Uma fatalidade. Casos como esses foram se multiplicando pelas cidades banhadas por esse rio. Avisos foram pregados ao longo de toda a extensão dele, proibindo e tentando inibir as pessoas de frequentarem esse rio. Estava impróprio para o banho. Risco de vida. Existia alguma criatura ali que estava ferindo e até matando as pessoas. Mas esses casos isolados não são nada comparados com a desgraça que ocorreria logo a seguir perto da fábrica. Tinha sido marcado protesto, uma reunião em um galpão vazio, uma votação para a expulsão da fábrica, um ultimato para o prefeito da cidade. As coisas não poderiam continuar impunes. Conforme a reunião começou, com a presença de algumas figuras importantes da cidade, uma chuva torrencial se iniciou. Nada fora do programado, coisa normal para esses dias do ano. A reunião seguiu sem incidentes. Acontece que a chuva aos poucos foi aumentando e nada de estiar. O rio começou a subir. As pessoas estavam percebendo que a chuva não estava dando trégua. Pelo contrário, aumentava cada vez mais. É o que chamamos de tromba d'água. Em pouco tempo, as pessoas ficaram ilhadas ali. O rio veio subindo rapidamente, virando quase um tsunami, e invadiu o galpão, levando consigo aquela leva de peixes tóxicos que logo foram mordendo as pessoas, que desesperadas tentavam correr, mas eram levadas pelas correntezas. Membros explodindo, sangue jorrando e se misturando com o barro da água, uma carnificina a céu aberto, uma verdadeira correria. Por sorte, as águas do rio não chegaram até a cidade, poupando assim os seus moradores que já teriam que lidar com a água invadindo as suas casas. Já começava a circular pela cidade o que havia acontecido no galpão, e as más línguas diziam que era um castigo divino para aquelas pessoas que queriam tirar a fábrica dos trabalhadores e moradores. Meses mais tarde, as águas do rio ainda continuavam impróprias. Dejetos continuavam sendo jogados no rio. Trabalhadores iam todos os dias para a fábrica. A tragédia ocorrida era um borrão do passado. Os peixes, de vez em quando, pegavam uma pessoa desavisada. Um grupo de 5 amigos explorava um mapa do país vizinho e descobriram uma ilha que estava desabitada. Barbosa, o líder desse grupo, é filho de um ministro super importante do seu país, que não mantém boas relações com o vizinho de fronteira. Essa visita à ilha é uma pequena afronta dos amigos, como também uma oportunidade de viajar e conhecer uma ilha que tem tudo para ser paradisíaca. Com todos os preparativos prontos, eles zarpariam de madrugada. A ilha era um pedaço de terra bem abandonado. Não teria motivos de patrulhamento e coisas do tipo. Mas os jovens não queriam arriscar. Tem alguém com medo aí? É a oportunidade de dar meia volta, ir embora e ficar conhecido como o maior medroso ou medrosa do país. Alguém quer mesmo voltar? Perguntou Barbosa. Todos os outros 4 fizeram com a cabeça que não. Vamos seguir em frente. Poucos meses antes, aquele país, que era o mais fechado do mundo, tinha enfrentado um acidente nuclear muito grave na sua principal usina de energia. O mundo ficou sabendo por alto. Os níveis de radiação nos países vizinhos tinham crescido consideravelmente. Milhares de jovens eram enviados para a morte todos os dias, com o intuito de limparem os arredores e construir uma redoma de concreto, para impedir que mais danos e que a radiação continue vazando da usina.
Conforme o número dos mortos crescia bastante, a opinião pública começou a bater pesado no governo, dizendo que eles deveriam pedir ajuda aos outros países e tal. Praticamente um insulto para o primeiro-ministro. Pressionado por todos os lados, o primeiro-ministro designou uma equipe de cientistas para resolverem esse problema. Um deles, o Dr. Vladimir, o mais inteligente deles, decidiu criar uma vacina que faria os corpos dos mortos derreterem, virar literalmente um líquido e escorrer pelo chão. Seria fácil sumir com dezenas, centenas, até milhares de corpos, sem que a imprensa veja ou descubra. Um plano excelente. Essa vacina vai se chamar putrefação. Ela está quase em fase final de testes. Diante do entusiasmo do Dr. Vladimir, o primeiro-ministro estava animado e ansioso. Termine logo, o mais depressa possível, os testes. Enquanto isso, estou resolvendo um outro problema. Em uma ilha isolada do país, um enorme galpão para abrigar doentes estava sendo montado. O intuito, segundo o governo, seria receber ali os doentes, longe dos holofotes da imprensa, e assim que eles morressem, usarem a vacina e ficarem ali mesmo, seus fluidos corporais se juntando com a natureza ao redor. Um plano perfeito. O que poderia dar errado? Quando os primeiros doentes foram transferidos de navio para a ilha, era uma viagem curta, menos de 30 minutos. O cientista Vladimir estava pronto para demonstrar os efeitos da sua vacina ao primeiro-ministro. Um grupo de soldados acompanhava uma comitiva. Eles tinham feito uma área isolada com escoamento para o subsolo dos fluidos dos mortos. Assim que eles derretessem após a vacina, o primeiro homem a ser pego era um jovem de pouco mais de 20 anos. Havia sido convocado para ajudar a limpeza da usina. Sabia que não tinha muitas chances de escapar, mas o lema era: ajude a pátria. Você nunca será esquecido. Lê do engano. Agora ele estava prestes a virar uma poça de fluidos e ser tragado pela mãe natureza. Assim que a injeção foi aplicada, o homem começou a borbulhar e derreter, quase que em um piscar de olhos. Todos olhavam maravilhados e assustados ao mesmo tempo para aquilo. Era a solução definitiva para os problemas dos corpos. Parabéns, disse o primeiro-ministro, felicitando o seu cientista. Meses mais tarde, os jovens estavam em uma canoa, bem próximos da ilha. Eles viram 2 navios da marinha do país vizinho. Estranho essa movimentação. Não era para ter nada aqui. Pois bem, vamos seguir pela marcação daquela estreita passagem que o mapa indica. Vamos dar a volta nesses navios, disse Barbosa. Assim que eles desembarcaram na ilha, se abraçaram. Parte da aventura estava concluída. Agora era montarem as barracas e esperar a noite passar. Barbosa havia planejado de acenderem uma fogueira, mas com aqueles navios patrulhando por perto, ele não achou uma boa ideia. Eles ficaram em uma roda improvisada e contando histórias de terror, coisas típicas de acampamento, até que eles começaram a ficar com sono. Aos poucos, os amigos foram se despedindo e entrando em suas barracas. Quando eles estavam prestes a dormir, um rugido e grunhidos foram ouvidos na ilha. Barbosa deu um pulo assustado da sua barraca. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou. Alguns meses atrás, o pedido por mais e mais vacinas, conforme as mortes estavam sendo mascaradas, eles conseguiam muito mais voluntários e pessoas que eram forçados a limpar a usina.
Com isso, ainda mais mortes. O plano caminhava de uma forma perfeita. Putrefação funcionava muito bem. Mas acontece que a alta demanda, os cientistas tiveram que improvisar alguns ingredientes da matéria-prima. Não tinham a quantidade absurda que o governo oferecia. O doutor Vladimir achava que não teria perigo nenhum em adaptar a fórmula sem os testes necessários. Quando essa nova leva de vacina chegou na ilha e os mortos foram sendo vacinados, uma mutação começou a ocorrer em seus corpos. Ao invés de derreterem, eles recobravam a vida, acordavam como zumbis, só pensando em atacar e comer as pessoas. Conforme os zumbis atacaram os doentes e os mordendo, mais zumbis levantavam das camas. Soldados foram atacados e mortos. Uma verdadeira rebelião e carnificina. Mais tarde, sabendo do que havia acontecido na ilha, o primeiro-ministro mandou prender Vladimir e isolarem para sempre aquela ilha. Daqui a algum tempo, os zumbis vão morrer de fome. Deixem eles lá. O primeiro-ministro estava um pouco abalado por não poder mais esconder as mortes. Mas ele conseguiu fazer por um tempo necessário. A pressão da imprensa havia diminuído e a usina estava quase limpa e segura. A sua reeleição estava encaminhada. Ele mandou que alguns navios vigiassem a ilha. Zumbi no nada, mas ele não queria correr esse risco. No acampamento, Barbosa gritou quando uma horda de zumbis pularam em cima deles. Com um pedaço de pau, ele conseguiu empurrar um zumbi que estava em cima dele. Ele viu os seus amigos sendo devorados e nada pôde fazer. A única coisa que ele conseguiu pensar era pular na água e pedir ajuda aos navios. Quando ele levantou os braços perto de um dos navios, um dos homens que estava ali logo imaginou que pudesse ser um zumbi nadando. E não pensou duas vezes antes de abrir fogo e matar o pobre Barbosa. Essa morte poderia iniciar um problema diplomático.